Olá, eu sou o Marcos e bem-vindo à nossa última aula do módulo do PowerPoint Online do nosso curso de Microsoft Office Online. Nessa última aula, a gente vai tratar a respeito da finalização e o compartilhamento da sua apresentação de PowerPoint. Para começar, o que deveria ser essa finalização? É a etapa final do seu trabalho, é quando você terminou de criar todos os seus slides da sua apresentação e agora você precisa fazer uma revisão do seu trabalho. Você precisa rever o que você foi feito para garantir que não tem erros, não tem problemas. Então, por onde a gente começa com isso? Aqui eu separei um texto bem simples, só para a gente poder verificar algumas funções aqui do PowerPoint. A começar aqui pela revisão de texto. Da mesma forma que o Word, o PowerPoint ele também tem um corretor ortográfico, ele também faz a verificação de erros gramaticais, erros ortográficos aqui no seu slide, no seu PowerPoint. Então aqui no caso, essa palavra aqui, ó, a palavra império, ela está escrita errada. Ele grifou, sublinhou essa palavra para mim em vermelho, indicando que ela contém um erro. Ao clicar com o botão direito do mouse em cima da palavra, ele vai me abrir essa janela e vai ter a opção de ortografia. Aqui ele vai me dar a relação de nomes, de palavras, melhor dizendo, que seriam sugestões de correção para aquela palavra que está errada. Aqui no caso ele sugeriu império, impérios ou imperito. Aqui no caso seria a opção império. Basta clicar em cima e ele automaticamente corrige. Aqui também existe essa aba chamada revisão. A revisão é justamente a parte onde você vai fazer a verificação de alterações, verificação de erros, verificação de ortografia no seu arquivo. Então aqui você tem essa opção de verificar o slide, que ao clicar aqui ele é o Microsoft PowerPoint Online. Então ele vai verificar o texto do seu slide todinho e vai buscar nos erros sugestões de correção na internet. Por questão disso, às vezes ele acaba demorando um pouco para trazer essas sugestões dos erros que ele encontra. Então, por ser uma opção mais rápida, eu acabo sugerindo que você faça isso de clicar com o botão direito do mouse em cima da palavra que está com erro e pegar a correção por ali mesmo, porque essa função, por mais que ela seja útil, por se tratar de uma busca direta na internet, às vezes ela acaba demorando um pouco. Aqui, ainda na parte de verificação do slide, voltar a palavra aqui errado, tem também a opção de você ocultar os erros. Ao clicar aqui, você vai ocultar todas as palavras que o corretor está identificando como escritas errado. Não recomendo que vocês deixem isso daqui por muito tempo, porque isso pode acabar levando a erros futuros, a não localização de erros. Aqui você está ocultando todos os erros de português, erros de escrita que venha a ter no seu arquivo. Isso, se você esquece de desmarcar essa opção, o erro vai ficar oculto e muito provavelmente o seu slide ele vai passar com esse erro. Então eu não recomendo deixar isso ativado. Aqui você também tem algumas outras opções, por exemplo, com relação a alterações que são feitas nesse slide. Como, por exemplo, aqui, por se tratar de um ambiente online, você consegue compartilhar esse arquivo, essa apresentação, com outras pessoas para que essas pessoas editem e façam essa apresentação, modifiquem a apresentação junto com você. Então você pode ter um slide, você compartilha a apresentação com alguma pessoa, essa pessoa faz alterações no slide e aí o próprio PowerPoint ele te mostra as alterações que foram feitas nesse arquivo enquanto você não estava com ele aberto. Muito provavelmente alguém vai editar esse arquivo em algum momento que você não esteja editando ele, e aqui você consegue verificar as alterações que foram feitas dentro desse arquivo enquanto você não estava visualizando. Você também tem a opção de deixar comentários em determinados pontos que sirvam de notas para você ou notas para outras pessoas que venham a mexer na estrutura do trabalho. Isso também é algo bem útil do PowerPoint Online. Agora, saindo um pouco do caráter técnico, do caráter de ferramentas do PowerPoint, indo para uma questão um pouco mais analítica, é de suma importância que a sua apresentação ela esteja combinando com ela mesma, ela esteja em consonância com ela mesma. O que eu quero dizer com isso?
Você vai fazer uma apresentação de trabalho, uma apresentação de slides em um ambiente formal, como por exemplo um trabalho de escola, um trabalho do serviço, uma apresentação num ambiente de trabalho, ela precisa estar devidamente organizada, devidamente configurada, o texto, as imagens precisam estar devidamente formatados. Então, você fazer esse trabalho final de verificar se a sua estrutura de tópicos está correta, se não tem nada sem tópico, a questão de alinhamento de texto, aqui realmente sugiro que você deixe o texto alinhado no justificar, assim como se fosse um texto escrito no Microsoft Word, ainda mais se for algo mais formal, um trabalho mais de caráter mais sério. A questão de espaçamento entre as linhas, de uma linha para outra, você deixar isso numa distância confortável para a leitura, principalmente considerando que, diferente de um documento de Word, que a pessoa vai estar a poucos centímetros do documento para fazer a leitura, uma apresentação de PowerPoint, muito provavelmente você vai ter pessoas assistindo ela a mais de 1 metro de distância da onde você está apresentando. Então, sempre fazer a sua apresentação configurando ela de forma que quem vai assistir consiga ver o que está escrito, consiga ver as imagens de forma clara. A pessoa não precise ficar toda hora tendo que se aproximar ou ficar forçando a vista, e a pessoa vai acabar não entendendo o que está no seu slide. Então, sempre montar uma apresentação de PowerPoint pensando não exatamente em você que vai apresentar, mas em quem vai assistir principalmente. Principalmente você fazer algo que quem vai estar longe também vai conseguir enxergar. Então você queria fazer aqui alinhar o texto, questão de cores, você não colocar uma cor no seu texto, uma cor na fonte do seu texto, que fique difícil da pessoa visualizar. Por exemplo, colocar uma cor cinza nesse fundo branco é quase impossível de ver. Então você também tem que tomar cuidado com as cores, você padronizar uma cor de texto para o seu slide para não deixar muito distoante uma coisa da outra. Então aqui, por exemplo, ó, vamos para esse outro slide aqui. Percebam que é exatamente o mesmo texto. O texto é o mesmo, a informação é a mesma. O que muda é a formatação. Aqui eu tenho um texto numa fonte menor, numa área menor do slide, com palavra-chave em negrito. Isso daqui, percebam que está bem diferente desse aqui. Isso é bom, isso é ruim? Depende do trabalho que você está fazendo. De novo, quanto mais formal, melhor é a padronização, melhor todos os slides estarem do mesmo jeito. A fonte ter basicamente o mesmo tamanho em todos os slides, estar na mesma cor, estar na mesma posição, na mesma formatação de espaçamento, no mesmo formato. Isso é sempre essencial para você ter um trabalho bem formatado, um trabalho organizado e que vai passar credibilidade. Outra questão também a se analisar é a questão de você ter um trabalho onde o recurso de texto, o recurso textual, está conversando com o recurso visual. Você tem um texto, frases, estrutura de tópicos que são a parte textual do seu trabalho, é o seu texto de apoio, e isso trabalha em conjunto com o que tem de imagem no trabalho. O recurso visual ele também é uma forma de você passar uma ideia, passar uma mensagem. Mas os dois, tanto o texto quanto a imagem, eles precisam conversar, eles precisam fazer sentido. Um precisa complementar o outro. Aqui, por exemplo, eu tenho um texto de monarquia no Brasil e uma imagem do símbolo da logo do Bitcoin. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O meu texto e a minha imagem, eles não estão combinando. Eles não estão dialogando um com o outro. Então você também precisa fazer essa revisão do seu trabalho para que você não tenha essas dicotomias presentes no seu arquivo, essas partes conflitantes. Eu estou no texto falando de uma coisa, mas eu tenho uma imagem que me remete a algo completamente diferente. E isso é algo facilmente perceptível pelo público. Mudanças muito abruptas de formatação, de imagens, de estilo. Isso, o público que está assistindo o seu trabalho, eles vão perceber isso com uma certa facilidade, ainda mais se a apresentação ficar sendo exposta por um bom tempo. Então aqui no caso,
Outro detalhe, a imagem, ela geralmente é o que chama primeiro a atenção de quem está assistindo. A pessoa, ela primeiro bate o olho, processa a imagem, depois ela vai processar o texto. Então a pessoa, ela olha essa imagem aqui, por exemplo, ela vai ver um Bitcoin. A pessoa, a princípio, vai achar que é uma apresentação de Bitcoin. Mas ela vai ver o palestrante falando de monarquia no Brasil, e depois ela vai ler o texto e vai ver que é um texto de monarquia no Brasil, ela vai achar estranho, ela vai perceber que, horas, a imagem e o texto do documento da apresentação não querem dizer nada um com o outro. Isso também passa descredibilização para quem está apresentando. Então, você ter um trabalho bem formatado e que esteja coeso as informações, os dados entre si, é fundamental para você ter uma apresentação bem feita. Óbvio que salvo as exceções onde de fato o palestrante, de fato o seu trabalho que você vai apresentar, você de fato quer causar estranheza. É proposital você passar aquela dissonância, aquela coisa que não está conversando. Quando é algo proposital, ok, válido. Mas quando não é o seu intuito passar essa sensação de uma coisa não estar de acordo com a outra, é necessário fazer a revisão e o ajuste antes disso ser apresentado para o público. Outra questão aqui também é com relação ao texto que está aqui no seu documento. Assim como no Word, o PowerPoint ele também tem um corretor embutido, que é essa parte aqui embaixo, que é a parte de você definir qual o idioma do seu corretor. Aqui por padrão, o Microsoft PowerPoint ele define o português do Brasil como idioma padrão, mas pode ser que venha a acontecer de não estar em português, estar em algum outro idioma e você está escrevendo e ele está colocando tudo como errado. Então também você fazer essa verificação de, opa, eu estou escrevendo no idioma, o meu corretor está no idioma que eu estou escrevendo. Porque caso contrário, por exemplo, se eu colocasse aqui algum outro idioma que não o português, ele iria identificar todo o meu texto como errado. Todo o meu texto estaria sublinhado em vermelho. E aí você olha e fala, ué, mas não tem nada errado, eu não escrevi nada errado. E aí você olha aqui embaixo e vê que tem um idioma diferente. Está aqui, por exemplo, em inglês, em italiano, e ele não vai entender. Então, prestar atenção se o seu corretor também está dentro do idioma que você está utilizando. Aqui tem a parte de design, essa aba aqui em cima, a parte de design. O PowerPoint ele traz para a gente alguns temas já pré-configurados do próprio PowerPoint para a gente utilizar. Então, por exemplo, vou clicar para utilizar esse daqui, ó. Ele altera e ajusta o tema de todo o meu trabalho, de todos os meus slides. Isso é uma ferramenta útil, dependendo daquilo que você quer fazer, então não tem problema nenhum em você usar um dos temas aqui de cima. O que você precisa se atentar percebam que essa inserção desse design alterou completamente a formatação do documento. Então, muitas das vezes você vai perder uma certa formatação, você vai perder um certo ajuste do seu texto nessas mudanças. Então, por exemplo, aqui, ó, esse título ele desceu muito, ele está muito colado com o texto de apoio aqui do slide. Aí você precisa ajustar para que não fique tão colado, às vezes nessas mudanças ele acaba perdendo alguma formatação. Então você precisa alterar e fazer essas correções. Também aqui é a mesma coisa. Ele perdeu aqui aquela distância, aquele espaçamento, então você fazer o ajuste antes de finalizar. Sempre prestar atenção. E, de novo, aqui no caso do design, ou mesmo que você não venha usar esses temas prontos, você vai criar um tema próprio, você tomar um cuidado de que os slides estão seguindo uma determinada formatação, eles estão seguindo um determinado estilo próprio, para que ele não fique aquela sensação de que você faz um slide de um jeito, daqui a pouco você muda o slide completamente para outra forma, você muda a paleta de cor, você muda a formatação do texto, o estilo do texto, e isso gera estranheza, isso gera um impacto negativo em quem está acompanhando. Agora, questão aqui dos recursos, do principal recurso do PowerPoint Online, que é o compartilhamento. O PowerPoint Online ele tem essa função, esse botão aqui, ó,
que é o compartilhar. Esse botão, você consegue compartilhar esse arquivo que está no ambiente online, que está no ambiente de nuvem, com outras pessoas. Então, por exemplo, se eu clico aqui em compartilhar, então aqui, ó, eu clico aqui nesse botão compartilhar e eu clico no compartilhar, ele vai abrir essa tela aqui para mim, que é a parte de compartilhamento. Aqui, no caso, eu estou usando uma conta Microsoft educacional, então aqui eu consigo digitar o e-mail de pessoas da minha organização e compartilhar essa apresentação com pessoas que também tenham o mesmo e-mail educacional que eu. Ou então, no caso, eu não estou utilizando o e-mail educacional, estou utilizando um e-mail particular, enfim, você pode digitar também o e-mail da pessoa aqui e enviar essa apresentação, um link dessa apresentação por e-mail para a pessoa. Aqui você tem a opção de você determinar o que pode ser feito nessa apresentação. Então, por exemplo, aqui você determina que apenas pessoas que receberam o link podem editar essa apresentação. Aqui eu posso mudar para qualquer pessoa da minha organização. Por se tratar de um e-mail educacional, todos os e-mails que pertencem à mesma organização vão poder, por exemplo, editar, vão poder visualizar ou não vão poder sequer, vão poder ver, mas não vão poder fazer o download. Isso aqui também implica nas permissões. Quando você compartilha a sua apresentação em PowerPoint, você pode determinar se as pessoas elas vão ter acesso para editar, se elas vão ter acesso apenas para ver, ou se elas vão poder ver em ambiente online, mas elas também não vão poder baixar essa apresentação no computador delas. E, para além disso, você pode ao invés de você digitar o e-mail, você pode copiar o link e, por exemplo, com esse link copiado, você pode colar ele e mandar via WhatsApp ou alguma outra plataforma com a determinada restrição. Aqui, no caso, você também pode fazer a mesma coisa, tem um botão só de copiar o link, aqui você determina se apenas pessoas com esse link vão poder mexer no seu arquivo ou pessoas da sua organização vão poder visualizar, editar, enfim. Aqui no caso, como aqui está marcado só para visualizar, ao enviar esse link, quem receber esse link e entrar nessa apresentação com esse link, só vai poder ver a sua apresentação, elas não vão poder editar nada. Aí a gente tem a outra parte aqui, que é a parte de gerenciar o acesso. Aqui no caso, quando você já tem pessoas que estão inseridas na sua apresentação, você consegue ver quem tem acesso, com quem você compartilhou esse link e gerenciar o acesso delas. Você consegue alterar se elas podem editar ou não a sua apresentação. Isso é uma ferramenta muito útil do PowerPoint Online para você criar trabalhos, apresentações em espaço colaborativo. Você ter a possibilidade de uma mesma apresentação ser compartilhada com várias pessoas e cada um faz uma parte, cada um altera uma determinada parte, você consegue revisar as partes uns dos outros, isso é uma função muito boa do PowerPoint Online. E por fim, a gente tem a parte aqui do arquivo, que embora seja uma apresentação em ambiente online, você também consegue baixar essa apresentação no seu computador. Você, ao clicar aqui em arquivo, você vai abrir essa janela e para você baixar esse arquivo, basta você vir aqui em exportar e você consegue exportar ele como PDF. Dá para exportar ele como ODP, que é uma extensão para um outro editor de PowerPoint, que é do PowerPoint do LibreOffice. E você também pode criar uma cópia, que é basicamente você baixar uma cópia em extensão PowerPoint no seu computador. Então, clicar em baixar uma cópia, depois ele vai abrir essa janela, você vai clicar em baixar, ele vai abrir para você salvar ele no seu computador em PPTX. PPTX é a extensão de arquivo de PowerPoint do Microsoft PowerPoint.
Então você pode também baixar essa apresentação online no seu computador para que você possa editar ela localmente ou fazer uma apresentação. Porém, com relação à apresentação, você não precisa baixar para poder apresentar. Você pode apresentar ela direto do navegador. Então aqui embaixo, ó, perto da barra de zoom, você tem esse botão aqui, ó, que é o iniciar a apresentação. Então, ao clicar aqui, você também consegue realizar uma apresentação direto do seu navegador, sem a necessidade de baixar o arquivo. Isso também é algo que facilita muito, às vezes você não tem um espaço para baixar isso no seu computador, e também a questão de não precisar baixar, você pode fazer tudo em ambiente online, e em qualquer computador que você abrir essa apresentação, você vai conseguir apresentar ela sem a necessidade de baixar ela no seu computador. Então, essa foi a última aula do nosso módulo de PowerPoint. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha absorvido o conteúdo. E muito obrigado pela sua atenção e fique ligado para os próximos conteúdos do nosso canal.